Olá, muito boa noite. Estação São Léo desta sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Está no ar, direto pelo nosso canal 14 da NET e através da internet para o mundo inteiro, nos nossos aplicativos para Android, iOS, nosso site valetvplay.com, nos nossos parceiros Cleannet, sua Clean TV, DSI TV, CDN TV, e está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook e no Instagram, para você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. O programa de hoje está sendo gravado no meio da tarde desta sexta-feira. Em seguidinho estamos no ar às 18 horas. E, evidentemente, a gente não vai estar conseguindo interagir nos comentários aqui pelo programa. Mas a gente vai interagindo com você através das redes sociais, eventualmente encaminhando os seus questionamentos, provocações para os nossos convidados do programa de hoje. Na próxima terça-feira, sim, Estação São Léo, da próxima terça-feira, direto do estúdio aqui, já me antecipou o nosso produtor André Rota e o nosso parceiro Bado Jacob, que estarão conosco aqui, felizmente, proximamente. Que saudade de poder estar junto com vocês, porque, evidentemente, é gostoso demais conversar com vocês, aprender com vocês, mas o contato, o calor, a parceria, a energia, a vibração que a gente tem num programa ao vivo, num programa juntos, direto do estúdio, é outra, né? É como ir ver meu Grêmio, Bado Jacob, no estádio, na arena, lotado, por exemplo. Ah, tu não quer falar de Grêmio hoje? É isso, Não. Bado Jacob? Muito boa noite. Boa noite, comandante Rodrigo. Boa noite ao parceiro de bancada, o André Rota, maior e melhor cervejeiro e proprietário da melhor e maior cervejaria, que tem cervejas e cardápios maravilhosos. E é o doutor Ivo Leuck, que por ter sido um dos melhores secretários da saúde na gestão passada, aí não deu certo, porque ele era muito competente, viu? Então, e também um dos mais competentes cirurgiões torácicos, não sei se eu acertei o nome, estou tentando ser bonito aqui, mas é reconhecido a nível nacional na atividade da medicina que ele pratica. Então, só alegria, que nem dizia o cara aqui, só alegria hoje. Quer dizer que já começou provocando, doutor Ivo, é isso? Tá bom. André Rota, muito boa noite, André. Boa noite a todos, boa noite, Bado. Tu já começa o programa já fazendo a tua deixa para um 0800, né? Mas tudo bem, eu já tinha te convidado fora do ar. Venha na República hoje, que há cerveja por minha conta, tá? Só pelo merchan. Eu e o doutor Ivo queremos saber se é só para o Bado o convite, eu não entendi bem, assim. É que o Bado é o rei do 0800, não é? Tá, mas aí o convite é personalíssimo e tu faz no ar esse convite, assim, eu fico preocupado. Acho que alguma coisa contra mim, por exemplo. Mas é que o Bado, como fez o merchan, ele já saiu na frente, já uns 10 quilômetros, né? Eu tenho muita técnica. Muita técnica, muito bom. Doutor Ivo tem um compromisso logo mais, em torno de 35 minutos, daqui a 40 minutos, e a gente vai explorar bastante ele nesse momento, provocar bastante ele agora, então seremos objetivos, e no segundo bloco, então, um segundo bloco mais curto, a gente segue a nossa conversa e a gente pode falar da República, aonde estaremos eu e o Bado no 0800 hoje à noite. É isso, André? Doutor Ivo, eu digo Leuck ou eu digo Loic? Boa noite a todos. É Ivo Loic. É mais fácil dizer Leuck, a maioria muitas pessoas dizem, mas a pronúncia em alemão, né? Nós que somos da terra da colonização alemã, e eu sou de descendência alemã, então é Loic. O EU fica Oi em alemão, né? Aí. E eu acho que nós podíamos fazer esse programa lá na República da Cerveja, né, Obado, com 0800, unir tudo, unir o útil ao agradável, fazíamos o programa lá e pronto, né? Deus o livre. Doutor Ivo, uma grande honra receber o senhor, obrigado por ter aceito o nosso convite e a gente poder conversar um pouco mais sobre a nossa cidade e falar um pouco do que vem pela frente, né? Em menos de 60 dias estaremos todos nós indo às urnas para decidirmos os próximos 4 anos da nossa cidade. E o senhor foi escolhido, né? Vinha sustentando a sua pré-candidatura a prefeito e foi escolhido candidato a vice-prefeito na chapa junto com o delegado Eliomar. Como é que se deu essa composição? Conta um pouquinho de bastidores para nós, doutor Ivo.
Isso é uma construção, né? A gente vem num debate político, vem discutindo, vem avaliando a situação, vem amadurecendo, né, nossas posições e chegamos à conclusão que estávamos militando no mesmo campo político e tínhamos ideias muito convergentes, né? E tendo ideias convergentes, temos de alguma forma unir nossos caminhos. E isso passou por uma avaliação de bastante tempo, não se constrói isso de uma hora para outra, e nem se decide isso numa convenção apenas, nas convenções partidárias que ocorreram agora há pouco, né? E então, isso, conversando tanto tempo, chegamos à conclusão que alguém deveria ceder desta forma, e assim foi, e assim se encaminhou, né? E num primeiro momento, a minha decisão, ou a do meu partido, do PRTB, que construímos há pouco tempo na cidade, né? Nós fundamos em março, começamos a fundar o partido, e isso faz com que se tenha tempo exíguo para todos os processos de construção administrativa, propriamente, do partido, e depois os encaminhamentos políticos também. Por fim, achamos melhor, então, desta forma, o delegado Eliomar concorre na majoritária a prefeito e eu de vice-prefeito, e estamos de pleno acordo e unindo as nossas vontades políticas de melhorar a cidade de São Leopoldo. Bado. Bom, eu tinha feito, não foi uma provocação, foi apenas uma afirmação que eu fiz, que o Ivo foi secretário de saúde, foi o primeiro secretário de saúde na gestão do querido amigo, colega médico do Dr. Ivo, o amigo Moacir da Silva, o Moa, e o Ivo era o secretário da saúde. Eu tive a alegria, Rodrigo, assim, satisfação de conhecer o Ivo assim, mais de perto, quando a gente conhecia ele só pela o excelente conceito de médico que ele tinha já, e também nossas filhas estudaram junto ali no Sinodal, né? Exato. A Mariana e a Naná, hoje a doutora Natália, médica também, ela já está formada, né, Ivo? Está formada e iniciando seus trabalhos aqui na cidade. Olha só a coisa mais maravilhosa. E aí, na época, o Ivo, assim, meio que tentou fazer uma coisa diferente na questão da saúde, quebrar alguns paradigmas de dezenas de anos aqui, e a gente brincava que o Ivo vai acabar caindo, ele está muito competente para o tipo de governo que se apresenta. Dito e feito. Então, eu considero isso aí, o Ivo ter caído como secretário, ter caído não, não ter mais se mantido como secretário da saúde, algo muito positivo para ele, para o currículo dele, devido às circunstâncias. Então, Ivo, assim, eu te faço uma pergunta inicial. Tu, como fosse gestor, até acho que é importante a gente destacar isso aí, ocupou um importante cargo, eu acho que tu é servidor de carreira do Hospital Conceição, não é isso? Exato. Então, isso, e tu também de carreira, agora afastado por conta da licença eleitoral obrigatória, né, nos 3 meses que antecede a eleição. Isso, além da questão técnica do teu reconhecimento técnico, também teve um reconhecimento que teve importantes funções de gestão, e aí com mais toda a experiência que tu tem, eu imagino o quanto tu deve assim observar a questão da saúde, que talvez seja o maior debate em São Leopoldo, a maioria dos lugares, mas vamos ficar aqui em São Leopoldo. Como é que tu vê assim a questão da saúde e o que pode ser feito para essa saúde se apresentar em melhores condições para a população, e principalmente a saúde pública que a gente se refere, né? Bado e ouvintes, a experiência que trago é nas 3 esferas. Eu realmente estive na esfera federal, numa estatal, que é o Grupo Conceição, onde fui diretor técnico. E lá havia uma visão de prestador qualificado em todas as especialidades na área do SUS, né? Lá especialmente se atende o SUS. Depois também, em outro momento, no Estado, junto à Secretaria Estadual de Saúde, também na atenção básica, principalmente, quando fui diretor do Centro de Saúde Escola Murialdo, que é lá no Partenon,
que congrega vários postos de saúde, naquela época do Estado, hoje municipalizado, né? E depois, aqui na Secretaria de Saúde do município de São Leopoldo, naquele primeiro ano do governo do Aníbal Moacir, do PSDB, junto com o MDB, e nós, quando vencemos a eleição, fui convidado naquela oportunidade para a Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Saúde, tu disseste que eu estava indo muito bem por fazer uma excelente gestão, mas na verdade o que se fazia era o que tinha que ser feito, só se fazia a organização daquilo que não foi cuidado ao longo de muitos anos. E o que acontecia era uma total desorganização. Então, o que foi notado de que se estava indo bem é porque se estava fazendo o que tinha que fazer. Essa é a minha maior crítica à gestão que vejo por aí. É que não se faz o que tem que fazer, porque está tudo escrito no sistema, o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele já tem propriamente o desenho de todos os orçamentos, todos os financiamentos, para onde vão as rubricas certas, já marcadas, para onde vai o recurso que vem do Estado, que vem da União. Existem recursos que vêm fundo a fundo, no Fundo Nacional de Saúde, para o Fundo Municipal de Saúde, que tem que ser destinado aos vários destinos, como é assim para o Hospital Centenário, como é para a hemodiálise, como é para a oncologia, como é para a atenção básica, enfim, para a farmácia, para a compra de medicamentos. Então, o que fizemos foi organizar isso, e organizando isso, se recompôs relatórios que estavam totalmente desfigurados, não prestado contas à origem dos recursos, e por conta disso os recursos também cessam e não vêm ao município e falta dinheiro no setor. Então o que se fazia era organizar isso, e parece que isso não foi o melhor, não foi o que se queria para aquele momento, e por isso que saí da Secretaria de Saúde. Não foi por outro motivo, senão a impossibilidade de avançar na organização daquilo que estava totalmente desorganizado pela gestão anterior, uma gestão que já tem 3 governos na cidade, e aquela que se fazia era depois de 2, né, já na cidade, e faz a mesma coisa, não organiza, e eu diria que o nosso sistema de saúde não vem sendo melhorado, não vem sendo organizado, não tem investimentos adequados, e é principalmente porque não se encaminha todos os recursos que devem ser destinados a cada destino. Então, Bado, eu diria que a impossibilidade de continuar na gestão foi simplesmente por objetivos diversos. Não se queria fazer aquilo que eu estava propondo, que era justamente organizar a casa daquela forma. Isso, para alguns, depende do ponto de vista, né? Alguns dizem que a incompetência que saiu porque não conseguiu tocar, outros dizem que realmente não se podia e o objetivo era outro. Entrou um outro secretário com outro objetivo, era se eleger vereador. André Rota. Bom, já que nós estamos falando da área de saúde, que é a especialidade do Ivo, eu também vou fazer uma pergunta que a gente não entende como cidadãos leopoldenses, que é quando a gente faz uma comparação entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, e a gente compara hospitais e leitos de UTI, é inevitável a tamanha disparidade que existe entre as duas cidades, né? Acho que o Rodrigo tem o número exato. Quantos leitos de UTI tem em Novo Hamburgo, Rodrigo? É que nesse momento está um pouco bagunçado porque tem uma majoração por conta do Covid, né? Mas no hospital municipal, nesse momento, são 35 leitos de UTI, 25 sendo Covid, 25 sendo Covid, né? Mais os leitos daí do Hospital Regina e da Unimed, né? Tá bom, é que só esses 35 já são mais do que tem todo o Hospital Centenário. Óbvio que isso é uma parte, se deve à administração pública, municipal, estadual e federal, mas muito pela administração municipal, que não conseguiu viabilizar mais leitos no âmbito municipal, e parte se dá por talvez uma falta de diálogo, de articulação
do poder público com a iniciativa privada para que haja em São Leopoldo outros hospitais. Como tu vê isso e como, né, agora já pergunta, eu não sei se a gente já pode responder como candidato, né, mas como tu vê isso e como seria uma maneira de se resolver, de se melhorar isso, né? Haja vista que hoje basicamente as duas populações, as duas cidades, São Leopoldo e Novo Hamburgo, têm basicamente a mesma quantidade de população e uma disparidade tão grande assim de leitos. Não, nós somos tecnicamente pré-candidatos. A campanha começa só depois do dia 26. Então, nós somos pré-candidatos e, não, apesar de ter ocorrido a convenção, não podemos nos tratar de outra forma e nem nos apresentar na forma que não seja de pré-candidatos. O município de Novo Hamburgo utilizou de um dispositivo que nós queríamos empregar em 2013 em São Leopoldo. Eu propus ao prefeito Aníbal Moacir, na época, que se fizesse no Hospital Centenário a transformação da natureza jurídica do hospital, porque o Hospital Centenário é uma fundação pública de direito público, e o que se enxergava naquela época, e eu trazia isso comigo e ainda penso nessa situação, era transformar o Hospital Centenário numa fundação pública de direito privado. Em Novo Hamburgo, a Fundação de Saúde, Hospitalar de Saúde, Novo Hamburgo, né, é uma fundação pública de direito privado. E isso permite o relacionamento, as parcerias público-privadas, permite navegar muito melhor, eu diria, numa crise como a que se passou e ainda agora agravada pela pandemia, nós ainda temos, né? Então, aquilo não foi aceito, essa proposta em São Leopoldo, e essa diferença toda, André, que tu agora notas, eu tenho certeza que tem a ver com isso. O município de Sapucaia, o Hospital Getúlio Vargas fez a mesma coisa. O Hospital Getúlio Vargas também, ao longo desses anos todos, também passou muito melhor, porque houve a injeção de recursos de várias fontes, não somente da área pública, não somente do Estado e da União, o tratamento dado ao hospital permite que ele supere melhor a falta dos recursos públicos do orçamento atribuído ao subfinanciamento do sistema de saúde, que é crônico, que vem por décadas, e aí, quando acontece isso, tem que se apurar a gestão. Novo Hamburgo fez isso, Sapucaia fez isso, então eu estou te colocando também a situação de Sapucaia, que o Hospital de Sapucaia suportou muito melhor essa crise durante esse tempo todo e ainda tem evidências de estar suportando melhor do que o Hospital Centenário, onde se caminhou ao contrário. Além de não se fazer qualquer coisa nesse sentido, de permitir o relacionamento com o mundo privado, ainda se decretou, em 2017, o prefeito Vanazzi decretou 100% SUS. Decretando 100% SUS, tu fecha qualquer possibilidade de atendimento privado dentro do hospital. E foi isso que foi feito. E aí a pergunta que fica é, será que algum de vocês se associaria para montar uma empresa, para investir, para empreender com alguém que não tem capital e nem possibilidade de oferecer mais nada, principalmente se o recurso necessário é muito grande para um investimento, se associaria a um sistema ou alguém a um sócio falido? É claro que não. O Hospital Centenário fechou as suas portas por decisão do município, por decisão da gestão. Então, isso foi uma irresponsabilidade que determinou a involução dentro do Centenário, a diminuição de leitos, a saída de muitos profissionais que não puderam mais trabalhar porque não tinha infraestrutura, ou não tem ainda, né? Infraestrutura para procedimentos mais complexos. Todos foram embora. Vocês assistiram nos últimos anos a saída de inúmeros serviços, muitos serviços e profissionais. Eu mesmo fui um deles, na minha especialidade, na cirurgia torácica. Mas saíram serviços de
de grande importância para o Hospital Centenário, como o serviço de neurologia, extremamente qualificado, um serviço muito bom. Claro que tem um custo, os serviços qualificados têm um custo e precisam ser suportados de alguma forma. O sistema público não consegue e tem um déficit muito grande em todos os lugares. Por isso é que em muitos hospitais, como a Santa Casa, que fez isso há 40 anos, decidiu que só ia investir nas altas complexidades. E nós aqui decidimos investir em nenhuma complexidade. Olhem um império que se criou na Santa Casa, no complexo da Santa Casa, e olhem o estado em que mergulhamos aqui em São Leopoldo, com simplesmente terra arrasada no setor da saúde. Hoje, a saúde é a maior preocupação do cidadão leopoldense, e segundo pesquisas que se tem, mais de 50% apontam, das pessoas entrevistadas, apontam que o maior problema é a saúde. Depois vem aí na casa dos 5%, 7%, fracionado em todas as outras áreas. Então, 50% sofre na pele o problema de não ter um atendimento digno na saúde em São Leopoldo por esses motivos. André. Deixa eu só fazer uma tréplica. Essa também é a razão de que a gente nunca viu acontecer essa parceria do hospital ou da Unicinos utilizar mais o Hospital de São Leopoldo, na tua visão? Não, certamente a Unicinos precisa do relacionamento com o hospital, por força da habilitação que tem na Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina, conforme esse modelo de habilitação que foi feito ainda no governo de Dilma, haviam critérios, e um desses critérios, ou vários critérios que haviam, que a cidade deveria ter mais de 50 mil habitantes, não poderia ter nenhuma faculdade de medicina no seu município, né, e tem que ter uma infraestrutura que permita o trabalho dos alunos da universidade, principalmente na atenção básica, que são os postos de saúde. E São Leopoldo oferece uma rede razoável de postos de saúde, apesar de que não cobre todo o município adequadamente e não cresceu nos últimos anos também. Mas tem os postos de saúde. O hospital ele é absolutamente precário para a atividade de uma faculdade de medicina, a não ser para algumas áreas, para desenvolver semiologia, doutor algumas atividades específicas, e não para as coisas mais complexas. E para isso, a Unicinos vai ter que buscar em outro lugar. Mas é necessário que a Unicinos tenha um relacionamento com o hospital, e é muito bom que tenha. É isso que eu queria perguntar ao senhor. Me parece que mais do que a Unicinos simplesmente ela qualifica. Não, ela qualifica o hospital, ela é importante que exista. Não significa que se deva encerrar isso, não. Pelo contrário, se deve buscar condições para ela poder conviver cada vez mais dentro desse hospital. Porque a presença de uma faculdade de medicina qualifica todos os serviços. Então é super importante que exista. Mas deixa eu completar a pergunta, então talvez não tenha sido bem claro. Existia um plano de investimentos da Unicinos no Hospital Centenário, e que uma primeira parte até fala-se que a Unicinos gastou em torno de R$1 milhão só para fazer a primeira avaliação e o mapeamento. E aí depois esse plano, pelo menos à vista minha como munícipe, né, a população nunca acabou sendo implementado. Eu tenho certeza que a Unicinos, que faz parte de qualquer relacionamento da Unicinos com o hospital, com o município, também essa contrapartida na forma de investimentos. Isso é bom, isso sempre faz parte, até porque a Unicinos ela quer encontrar determinado padrão de estar lá, né, nas suas salas, nas suas dependências, enfim, algum investimento ela naturalmente faz. Só que o que eu estou falando é na questão estrutural. A estrutura do Hospital Centenário é que não comporta algo mais complexo, né? Então, ela atende parcialmente à necessidade da presença da Faculdade de Medicina da Unicinos. E aí, claro, ela vai buscar essas outras necessidades em outros hospitais.
mas ela também vai sempre estar presente e precisa estar no Hospital Centenário. Mas E poderia esses ser a investimentos construção de um acontecem. anexo, né, doutor? Sim, Poderia... sim. Em Novo Tudo pode Hamburgo, acontecer. a Fevale vai construir um anexo onde vai ser o Hospital Escola, né? Pois é. Então, isso certamente passa por busca de recursos, provavelmente federais, né? Ou até na iniciativa privada. Lá, isso não conheço os detalhes desses investimentos, mas é claro que são possíveis e existem recursos a se buscar para essa infraestrutura, não é? Mas é preciso fazer projetos e é preciso Porque que se essas aulas encaminhe. da Unicinos, ela não pode dar lá em Porto Alegre, ela tem que trabalhar o curso de medicina em São Leopoldo, certo? Segundo os critérios existentes na habilitação, sim. Doutor, deixa eu questionar o senhor mais sobre a questão política. Nós vamos ter a oportunidade de conversar com o senhor ao longo do período sobre a questão da saúde pública, dessa composição que se constrói nesse momento e dessas candidaturas que estão postas, né? Duas candidaturas visivelmente se posicionando à esquerda, né? O PSOL e o prefeito Vanazzi fazendo a defesa do seu governo, com um vice que revigora essa chapa, né? Que agrega, me parece, esforço eleitoral a ela, força eleitoral a ela, inclusive. O professor Nado, que se posicionou muito bem no último pleito, né? Que tem também um histórico de militância de esquerda, junto ao Arthur Schmidt, que se posicionava até então de uma outra forma, mas que me parece que cria um escopo muito amplo para conversar da centro-direita, centro-esquerda. Essa será, pelo menos, a tônica que darão ao discurso. E a candidatura Eliomar e Ivo, que vão trabalhar dentro de um outro campo, apostando muito nessa parceria no governo Bolsonaro, nas relações que o senhor tem dentro do PRTB, né? Partido do nosso vice-presidente Mourão, um gaúcho que constantemente está em Porto Alegre, aqui pertinho, né? Como vai se dar ao longo da campanha essa tônica, esse discurso e essa aproximação com as figuras do presidente Jair Bolsonaro e do vice-presidente Mourão? Veja, a nossa composição, a nossa chapa, ela é absolutamente governista e ela é desenvolvimentista, como é o governo Bolsonaro, né? Temos a presença, a vinculação bem clara com o governo federal, com o governo Bolsonaro e também com o vice-presidente, que é o general Mourão, que é o nosso maior líder do partido do PRTB. E o que se pretende é exatamente caminhar nessa linha desenvolvimentista propriamente, como é bem objetivamente o governo Bolsonaro, né? Nós, exatamente como o Rodrigo falou, existem os três campos bem marcados: um campo da mesmice, um campo de 3 vezes já gerido São Leopoldo e que não conseguiu aprimorar nada em termos de gestão. Já as dificuldades financeiras certamente elas continuarão. Nós não temos também não temos ilusão de que isso acabou. É claro que não. A falta de dinheiro existe, agravado por uma crise também, uma recessão da qual nós estávamos saindo e é agravada pela pandemia. E é óbvio que o financiamento também sempre será um problema. Mas eu já apontei algumas coisas na saúde e certamente nós temos muitas outras críticas, né, em outras tantas áreas da falta de projetos que realmente possam fazer a diferença em termos de gestão, né? Então, esse outro campo de centro-esquerda que se apresenta, ele também traz a mesmice dos encaminhamentos, na medida que são os mesmos personagens que estão administrando a cidade já por mais de 20 anos, né? Nós não somos políticos profissionais. O delegado Eliomar não é um político profissional, eu não sou um político profissional, eu sou muito mais técnico do que um político e quero oferecer justamente a visão de uma administração técnica para São Leopoldo nas várias áreas, especialmente na saúde eu falo, mas nas outras áreas eu tenho também opinião e nós vamos nos cercar de técnicos para administrar cada setor. Não vamos trabalhar com o viés político que tem regido a nossa cidade
e isso eu bati muito de frente na área da saúde, inclusive, Bado, e foi um dos motivos também pela minha saída da saúde naquela época, em 2013, quando a interferência política era muito grande. E para fundamentar isso, eu quero dizer que isso que falei sobre transformar o Hospital Centenário em uma fundação pública de direito privado também passa por dar autonomia para o hospital. Então, significa que nós temos essas autarquias nossas, elas, no meu modo de ver, e do delegado Leomar também, nós combinamos com isso, né, nessa ideia, precisa autonomia para não sofrer ingerência política e poder crescer cada uma dessas empresas. O Centenário pode crescer, pode tomar decisões muito melhores do que aquelas que acontecem sob a ingerência do prefeito de plantão. Então, não queremos essa ingerência política, queremos os encaminhamentos técnicos. Essas autarquias normalmente têm conselhos de gestão que são figuração, e elas acabam se decompondo, saindo, as pessoas que lá integram não continuam o seu trabalho porque se sentem desprestigiadas. Então, nós queremos mudar tudo isso. A nossa visão, Rodrigo, é justamente essa de oferecer uma coisa muito mais técnica, pouca ingerência política, a função, sabendo que a função do município, da administração municipal, é fornecer as condições, é facilitar esse trabalho de todas as pessoas que querem empreender na cidade também, né? As nossas autarquias, nossos serviços, as secretarias, os técnicos têm que ser prestigiados, os servidores públicos que nós temos, em todos os setores existem funcionários qualificados para fazer a gestão dos seus setores e eles simplesmente são desprestigiados. Então, essa é a diferença que nós enxergamos. Nós enxergamos a diferença no sentido de promover essa visão muito mais técnica e muito menos política. Retirando, não significa retirar a propriedade do município ou da prefeitura, né? Mas sim a ingerência, da autonomia para esses setores poderem crescer e desenvolver. Então é nesse caminho que nós fazemos a proposta. Bado. Doutor Ivo, ainda em cima da questão do Hospital Centenário, que é um grande debate há 20 anos em São Leopoldo. Eu sempre tive essa opinião e eu acho que um dos problemas do Hospital Centenário é a corporação médica. Como é que se enfrenta isso aí? Quando eu falo corporação, não é no sentido pejorativo, o senhor sabe bem disso aí, mas é uma estrutura muito forte, muito arraizada, e quando o pessoal fala, às vezes, a iniciativa privada não entra no Hospital Centenário, mas não raras vezes, isso nos últimos 20, 30 anos, o Hospital Centenário é usado quase como uma clínica particular de vários médicos. Como é que se enfrenta isso para tentar fazer o Hospital Centenário ficar adequado à sua condição de ente público e os profissionais que ali trabalham respeitarem ou verem diferente que o Hospital Centenário não é para uso da corporação? Corporações existem em todos os setores. Eu diria que a corporação dos médicos ela não é um problema, ela é, na maioria das vezes, uma solução dentro do Centenário, assim como é a solução também todos os funcionários, todas as áreas que lá trabalham, porque são essas áreas que suportam os serviços no Centenário, né? Agora, as atividades que existem dos médicos, por exemplo, está te referindo talvez à questão de cobrança de honorários fora do sistema, esse tipo de coisa é um crime, não pode acontecer, né? A utilização para fins escusos, é óbvio que não pode acontecer, tudo isso tem que ser regulamentado, mas para isso nós temos leis e temos fiscalização para essas situações. É óbvio que não podem acontecer esses desvios, Bado. E a presença da iniciativa privada, toda ela que tem dentro do Centenário ao longo de tantos anos, sempre foi contestada. E chegou a se ter ações que foram galgaram todas
as instâncias judiciais, né? Mas eu diria que necessariamente o sistema de saúde, ele nunca pode, no modelo atual e com o financiamento que tem, ele não tem como se suportar puramente pela área pública, pelo setor público. Ele precisa do relacionamento privado. Ele precisa. Não há como atender um sistema. O sistema de saúde, ele é pelo Sistema Único de Saúde e também pelo sistema privado, né? O Sistema Único de Saúde nunca passou de 60% de abrangência disso tudo, desse universo todo. Sempre em torno de 40%. Do orçamento, né? Em termos de orçamento, em termos de serviços, em termos de toda a complexidade do sistema de saúde. Então, é óbvio que é necessário o relacionamento público-privado, a não ser que, de uma hora para outra, se descubra uma maneira e o Congresso Nacional dê um estalo, cai a ficha lá e descubra que tem que fazer um investimento de 3, 4 ou 5 vezes mais do que tem investido em saúde no nosso país, sabendo ainda que dia a dia se agregam novas tecnologias e isso vai ficando mais caro, dia a dia. Então, os problemas são grandes, são muito grandes na área da saúde, e é obviamente que nós temos um sistema muito bem desenhado. Em tese, o SUS, a lei do SUS, que foi ligada à nossa Constituição em 88, né, a lei 80, em 1990, a lei que constitui propriamente o SUS, ela é muito bonita. Acho que está fazendo hoje os 30 anos, né? 30 anos, ela é bonita, ela é linda, ela é muito bem desenhada. Então, o modelo é perfeito. Até o nosso presidente Lula, na época, dizia, é muito bom. Claro, se olhar o desenho dela, ela é maravilhosa, o sistema é maravilhoso. Só que se esqueceu de dizer quem é que financia isso tudo, né? Porque ele é muito caro e vai crescendo o custo a cada dia. Porque a ciência avança, a tecnologia avança, a engenharia tem proporcionado avanços fantásticos em termos de equipamentos, em termos de muita coisa que encarece o custo desse atendimento, seja em medicação, seja em métodos diagnósticos e equipamentos para fazer cirurgias, enfim, robótica, cirurgias de vídeo, tanta coisa. Isso tudo está descoberto financeiramente, né? Então, eu diria que os médicos do Hospital Centenário estão dentro desse mundo aí, né? E eles não são propriamente o problema, e sim, eles precisam estar lá e precisam também ser prestigiados, que é uma coisa que não aconteceu por muito tempo, eu diria, não tem acontecido, né? Porque, historicamente, os médicos também são os diretores dos hospitais, das clínicas, de vários setores, mas isso é uma coisa natural, né? Que aconteça também, né? Pela sua formação e tudo mais, né? Doutor, agora, já que a gente já terminou, deixa ele voltar para esse ambiente político que o Rodrigo falou e começou a perguntar para o senhor. Como que vocês estão vendo hoje, em função de todas essas 5 pré-candidaturas existentes hoje em São Leopoldo, como vocês estão vendo hoje esse cenário? 5? Arrumou mais uma, quem é o quinto? Não é o Célio? 4? É 4? Ele é 4. São 4. O Célio é o 4. Então tá, com o Célio 4. Eu já estava apontando o Célio. Como que vocês estão vendo hoje? O que vocês antecipam antes do que a gente estava falando no outro programa, né, Rodrigo? Que a gente brincou que a gente tem 2 campanhas, né? 2 momentos bem diferentes da eleição, pelo menos ao nosso ver, em São Leopoldo. O momento dessas coligações todas, que a gente começa a pensar, vocês pensam muito no que essas coligações representam em termos de alinhamento ideológico e num potencial de votos, e no momento que até o Zambrano falou no último programa, no momento pé na terra, que que vocês, na verdade, têm que ir com a candidatura lá para dentro das vilas, visitar a população e conversar com a população. O que vocês estão vendo ou da campanha propriamente dita que se iniciará e dessa divisão, como que vocês veem essa divisão
do eleitorado de São Leopoldo em função desse início de campanha. Até porque a escola do Vanazzi e do Dado são muito essa, né? De ir pé no barro, né, doutor Ivo? Sim, uma escola muito mais assistencialista, né? Pé no barro para levar vantagens e coisas que realmente não deveriam fazer parte dessa conversa. Mas está definindo muito claramente 3 campos políticos, né? Um bem à esquerda, outro no centro-esquerda, por ali, né? Que pega um pessoal indeciso, e outro bem marcado na forma como nos apresentamos, que é dita à direita, né? Nós somos conservadores. Quem é conservador não quer essa forma que vem sendo feita. Então, nós achamos muito mais que vai polarizar essa ideia do que vai marcar a divisão, certo? Porque existe um campo bem marcado que é aquele que sofre mais a interferência assistencialista, bem à esquerda, né? Existe o nosso que tem uma proposta lá do outro lado, e existe o outro que talvez não seja exatamente o percentual disso, mas faz um diferencial, e são esses votos que tem que se buscar, que é esse do meio, que são pessoas que não têm propriamente a noção ou não se preocupam muito com essa questão de direita e esquerda, e sim muito mais daquilo que vão obter de vantagem em termos de administração municipal, né? Isso se confunde muito entre as candidaturas, né? Principalmente quem se coloca aí nesse campo mais de centro, né? Eu entendo que nessa situação a população mais esclarecida já está bem posicionada e entende que é necessário uma mudança nesse sentido, de ser mais objetivo e mais conservador, e mudar a escola, a questão todo esse debate que vem sendo feito há tanto tempo, e que modificou e que se consolidou, eu diria, na eleição de 18, onde o Bolsonaro foi eleito, e aqui teve 63% dos votos. Então há uma consciência bastante grande das pessoas aqui em São Leopoldo, mas tem realmente uma disputa ao centro aí, que vai ser justamente quem vai decidir a eleição. Nós nos apresentamos, é uma proposta honesta no sentido do conservadorismo, no sentido da defesa da família, todos os valores que nós apresentamos, né, que são ditos de direita, né? Mas é claro que existe essa disputa, e não são aqueles votos que tem que ser buscado, aqueles propriamente do assistencialismo, porque esses nós não defendemos. Doutor Ivo, a gente chegou ao final do período que a gente combinou com o senhor, né, respeitando aquilo que nós combinamos. Agradecer demais a sua presença, e ao mesmo tempo que eu peço que o senhor dê seu ponto final, que o senhor também faça uma breve avaliação para nós de como o senhor chegou a esse debate, como médico, como pessoa que estudou, né, a medicina, como um cientista, portanto, enxergou esse debate em torno do uso dos medicamentos profiláticos, né, em torno da pandemia, né, sobretudo a cloroquina, que é esse maior debate, que todo mundo agora receitua como uma salvação, assim. Como é que o senhor enxergou o debate da nossa população em torno de uma divisão que se deu em torno de um assunto tão importante, de uma forma que acaba sendo banalizada, né? Seu ponto final também, doutor Ivo. A proposta de tratamento precoce se deu em cima de evidência científica. Essa evidência científica é negada por muitos, mas a medicina baseada em evidência é científica, é ciência também, tá? E isso vem acontecendo ao longo da pandemia, e nós já temos mais de meio ano de pandemia, e isso já é tempo suficiente para criar essa evidência. Hoje essa evidência já é de alta, já é 2A, já é bem alta no sentido de credibilidade e evidência de que realmente muda a situação. A minha preocupação no tratamento precoce se deu no momento que se viu a precariedade das UTIs do Hospital
centenário em São Leopoldo, não tínhamos leito e comecei a me preocupar cada vez mais, e é por isso que também me associei a uma ideia que já tinha antes, mas aí resolvi levantar a bandeira do tratamento precoce, porque realmente muda essa situação e impede o agravamento dos problemas, né? E salva vidas, nesse sentido salva vidas, né? E a minha preocupação em me associar ou entrar na vida política propriamente, que sempre tive um pé na discussão política, mas dessa forma um pouco mais incisiva hoje, foi justamente pela preocupação da mudança de São Leopoldo, que me incomoda tanto quanto tantos cidadãos em São Leopoldo. A minha maneira de ver, Rodrigo, todo cidadão deveria se preocupar com política, independente de sua atividade profissional. Eu, como político, entendo que não deixarei nunca de ser médico, não deixarei a minha profissão jamais, o trabalho político deve ser uma coisa, deveria ser, como antigamente, idealizando, né, um cargo honorário, né, não remunerado, enfim. Não se entra na política para ganhar dinheiro. Eu realmente não tenho a minha vida sustentada pela minha profissão e não preciso de qualquer cargo político para viver. E eu acho que todos os políticos deveriam agir dessa forma, a política deveria ser desta forma, e não propriamente como se vê profissões políticos aí, como tantos se apresentam, acho um erro. No meu caso, é puramente o interesse pelo encaminhamento dos interesses políticos como cidadão em São Leopoldo. É isso que eu espero fazer, é isso dessa maneira que vejo a política e o exercício dela. Obrigado pela sua presença, doutor. Muito obrigado pela presença também, pelo debate com vocês e parabéns pelo programa que fazem. Que o senhor possa estar mais vezes conosco discutindo as questões importantes da nossa cidade, da nossa sociedade, do nosso futuro. Sucesso na sua campanha e com certeza vamos conversar bastante aí nos próximos 60 dias. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e em seguidinha a gente volta para fechar o nosso Estação Hamburgo, Estação São Léo, dessa sexta-feira. A gente volta já já. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Estamos de volta com nossa Estação São Léo dessa sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Não vai ter baile no próximo domingo, Bado Jacob e André Rota. O negócio é fazer um churrascão por casa e deu, é o máximo, assim, ouvir uma música Gaudéria, talvez. Né? Baile do quê? Eu tava louco para arrastar, para dar cerveja para as botas, Bado Jacob. Ah, o negócio dos gaúchos aí, né? Uma barbaridade. Sabe assim, eu adoro o tradicionalismo, mas eu entro em conflito interno quando eu vejo os caras ficar um mês tomando cachaça, tendo churrasco, passando na chuva,
para comemorar uma surra de uma guerra. Isso é só no... Oi? Eu concordo contigo. Eu acho que isso devia ser o ano inteiro assim, viu? Um mês só é muito tomar cachaça, ficar comendo churrasco, fazendo festa, é muito pouco. Mas não para comemorar uma guerra. Só o Rio Grande do Sul mesmo que consegue comemorar perder uma guerra. Mas é maravilhoso essa coisa do tradicionalismo, dessa cultura mesmo, que seja uma cultura, como é que se diz, de laboratório, né? Bem forte. Bem formatada. Foi formatada pelo nosso saudoso. Eu acho que morreu já o Paixão Cortes, né? Sim. De repente estou matando o cara aqui, mas o Paixão Cortes. Acho que já fez 2 anos, 1 ano e meio com certeza. Jaime Caetano Brown, toda essa geração de tradicionalistas que na década de 40 e 50 criaram esse tradicionalismo. Barbosa Lessa, né? Um grande Barbosa Lessa, essa turma toda. E o Paixão Cortes, ele é o menino propaganda lá da estátua do laçador, ele que é a inspiração, né? Também, então, né? Mas o cara, e sabe de quem é? Esse tempo eu estava vendo, ele era, os dois, um morreu prematuramente, ele era sogro do Bira Valdez, o saudoso Bira Valdez. Isso, a menina lá, Valdez, lá, que tá lá na Bandeirante de São Paulo, é neta dele. Então, como é que diz? É cultura inútil, mas é uma informação dos vínculos que ele tem com isso aí tudo. Mas eu adoro, eu brinco que isso aí como é que diz? É um excesso, mas é um excesso bacana. Poucos estados têm esse sentimento assim, bairrista, às vezes exagerado, mas eu acho que isso é muito, muito legal, viu, Rodrigo? Dom Arabi diria, esteve ontem conosco no Estação Hamburgo ao vivo, né? Dom Arabi diria, o nosso sentimento terrunho, do Jacob. Dom Arabi da vida, né, do homem do campo, que não é a nossa realidade, evidentemente. O Dom Arabi é o... Pajador? Pajador, né? Poeta, pajador, compositor de milhares de músicas, né? Tu anda humilhando com as pautas e com os programas aí, hein, Rodrigo? Vale TV anda humilhando. O programa humilhando. dele, desde domingo às 11 horas, né? O programa dele, o inédito, todo domingo às 11 horas. O deste domingo está muito especial. Eu convido a todos que acompanhem e vou fazer propaganda também, né? Daqui a pouquinho, quando terminar agora o nosso Estação São Léo, entra no ar o Conversa de Peso que eu fiz com Bruno Neyer, que é o maior representante da cultura teuto-riograndense, né? Que é essa coisa do alemão misturado com gaúcho. Isso. Vamos lembrar que a nossa sociedade da Lomba Grande é a segunda mais antiga do Rio Grande do Sul, muito antes do movimento lá de 48, né? Do Paixão Cortes, daquela turma toda anterior, né? Tem mais de 80 anos a nossa sociedade da Lomba Grande. Ou seja, realmente raiz, né? Alemães que vieram para cá e que entenderam como essa sua pátria, né? Essa também é a realidade que a gente atesta aí, e eu faço essa entrevista em 2 partes, hein? Foi uma entrevista tão boa que tivemos que ampliar o tempo dele, e vai ao ar então hoje a segunda parte com o Bruno Neyer. Rodrigo, eu posso fazer um pedido aqui em público, se tu negar agora, tu vai ter uma crise na comunicação do Vale, se tu negar eu tô morto. O que tu acha da gente autorizar e a gente viabilizar do Visão do Vale transmitir domingo ao meio-dia, quando a Vale TV colocar no ar, mas colocar esse programa até como um evento tradicionalista? Teria algum inconveniente? Está marcado, está combinado. Está combinado. Então, vamos começar a publicizar isso aí. Já estamos anunciando agora que estaremos em cadeia. A gente está sempre um com o outro, mas nunca em cadeias como esses momentos bonitos que a gente pode realizar, né, Mano? Está combinado. Não somos como é que é? Não somos a Cris Jefferson lá, a filha do Roberto Jefferson, né? Mas estaremos em cadeia no domingo. Tu escolheu bem o nome, hein? Para agradar a gregos e troianos, né? Mas eu conheço, PTV eu conheço, viu? Ô, Bado e André, que pessoa bem preparada, doutor Ivo, hein? Ele é um cara muito articulado, ele tem... Temos bons candidatos realmente nesse pleito, hein? Não sei como é que vocês avaliam isso, mas tive a oportunidade de conversar com todos os pré-candidatos, e agora definidos os nomes, ele é um nome que nós não havíamos falado antes, né? Um grande quadro, hein?
Todas as chapas majoritárias, pelo menos na minha opinião, eu confesso que eu não conheço o professor Célio, que é do PSOL, mas já recebi excelentes referências dele, tanto dele como do vice dele, mas esses três, assim, que já estão, aparentemente, ou pelo menos teoricamente, em tese, são os mais, que têm maior densidade eleitoral, o Ari Vanazzi, o Nado e o Eleomar, estão com excelentes vice-prefeitos, que vai ser um bom debate de todas as... Vai ser bem interessante mesmo isso aí. Ontem à noite a gente conversou um pouco sobre as cotas, né, dentro dos partidos políticos para as eleições proporcionais. Fazendo uma avaliação rápida agora, tu está me dizendo que o candidato a vice do Célio é um homem também? É. Então nós temos 8 candidatos à majoritária, todos eles homens, né? E as pessoas dizendo assim, não, eu acho que não deve ter cota, e aí já se entrou novamente nas cotas para negros, né? E aí eu defendi, olha, o que a lei diz é o mínimo 30% para gêneros. Quer dizer, pode ser 70% mulher e 30% homem, mas o mínimo para o gênero oposto, né? O mínimo de 30%. Imagina se nós não tivéssemos essa lei. Então, mas eu acho que o mais grave disso aí, Rodrigo, é assim, ó... todos esses partidos assim de pontos, vamos pegar aqui em São Leopoldo, que a gente tem um conhecimento um pouquinho maior. Todas as nominatas de mulheres, boa parte tem só assim aqueles negócios da última hora, dá uma força para a gente pensar. Não existe essa mobilização das mulheres. Candidatura laranja. É assim, ela tem quase que pro forma, para preencher a cota, senão as majoritárias não pode ter, tem uma nominata que só tem 18 nomes, pela falta de mulher, porque daí tem que fazer a regrinha de 3, aquela lá. Mas deixa eu só fazer uma parte, eu acho que assim, essa falta de mulher, na verdade, não é pelo sistema machista. Não, tá? As mulheres que se omitem. Principalmente na nossa região, né, diferente de Novo Hamburgo, que a gente tem uma prefeita mulher, de 2 irmãos, que a gente já tenha 2 mandatos, uma prefeita mulher. Eu acho que, na verdade, localmente a cidade não reconhece essas lideranças e não tem essas lideranças femininas, né? E até me estranha, por exemplo, por que o PT não trabalhou mais com o nome da Ana Afonso, né? Porque a Ana Afonso é uma liderança feminina forte na cidade, o PDT tem a Yara Cardoso, então eu acho que também aí falta um pouco, falta um pouco para os partidos trabalharem mais com essas lideranças femininas e catapultarem elas, né? André, deixa eu te provocar uma coisa. Tu, por um acaso, assim, já esteve numa reunião político-partidária? Não. Então, por isso existem as políticas de cota, tá? O ambiente é, sim, extremamente masculino e machista. Não diria que isso aí em todos os partidos, porque não conheço todos os partidos, mas conheço muito os partidos, os políticos, e já estive em várias reuniões, tanto de partidos de esquerda, de centro e de direita, tá? E invariavelmente fui filiado por mais de 10 anos ao PSDB, né? E invariavelmente o ambiente ele é extremamente masculinizado e aquilo que a gente fala do racismo estruturado, né? De um machismo estruturado, de uma coisa orgânica que está composta ali, que as pessoas dizem, não somos machistas. É verdade, ela é estrutural, ela é pesada. A política, claro que não hoje com menos intensidade, mas a política é que nem boteco e boliche há 40 anos atrás, há de uma mulher que entrar lá dentro. Mas é um ambiente ainda quase que indecente, digamos assim, para as mulheres. Mas coisa boa, que tem muita mulher rompendo isso aí, né, Rodrigo?
Aqui na região, felizmente, né? O André falou em 2 nomes. E a nível nacional, eu sei que é final de programa, Rodrigo, e pode causar uma polêmica. Quer ver preconceito maior do que de mulher contra a política? Tu acha que se a Dilma fosse homem, ela teria caído? Não teria. Na minha visão, não teria. Não teria. Claro Collor aprontou muito mais para poder cair. Eu respeito a tua opinião, Bado, mas a Dilma caiu por um ambiente político, sustentação política ela. Isso pode acontecer com qualquer um. Acho pela inflexibilidade dela, com certeza, mas foi uma decisão, eu acho que sim. Mas, Bado, aqui na região a gente tem, além de Novo Hamburgo e 2 Irmãos que o André bem citou, Sapiranga, no primeiro mandato, uma mulher. Estância Velha, no primeiro mandato, uma mulher, hoje prefeita. Sapiranga, a prefeita hoje está em seu segundo mandato já, e já tivemos a Marlene Winger antes dela. Morro Reuter, a Carla Chamorro, também em seu primeiro mandato, candidatíssima à reeleição. E Santa Maria do Herval, também uma mulher como candidata. Temos também, agora me falta presidente Lucena. Não, 2 Irmãos, o André fez a referência. Segundo mandato também. Acho que o presidente Lucena, não lembro agora. Picada Café já tivemos também, né? A filha do ex-prefeito e ex-deputado. Senhores, chegamos ao final do programa de hoje. Acho que mais um bom debate para a nossa sociedade, né? Acho que São Leopoldo sai de novo fortalecida e muito apoiada para tomar suas decisões a partir de conhecer ainda melhor seus políticos, né? Seus candidatos, as pessoas que vêm aí pela frente. Bado Jacob, obrigado pela presença. Teu ponto final, Bado. Nossa, meu ponto final é desejar um final de semana abençoado pelo Eterno, agradecer aí, mesmo que saiu um pouquinho antes, do Dr. Ivo, realmente tem toda a razão, ele é um cara extremamente preparado, e convidar todos a irem lá na Cervejaria República, onde temos a melhor cerveja, né? E uns belisquetes maravilhosos, como diz o nosso amigo Xereca, né? Maravilhosos, assim, atendimento nota 110 e tudo de bom lá. Então, assim, quer ter um final de semana dadivoso, vamos fazer um happy hour lá com a patroa, com a família, com os amigos, com os devidos cuidados, né, André? Mas é isso aí, Rodrigo. Um beijo e muita paz para nós todos. Ponto final, André Rota. Obrigado pelo convite e pela participação. Que bom que foi um programa legal com o Ivo, com essa pessoa preparada. E eu estendo o convite, na verdade, não só as pessoas virem à República, mas a todas as pessoas a saírem à noite. Nós estamos num momento bem melhor com toda essa situação do coronavírus. Estamos já praticamente 6 semanas em queda. As flexibilizações estão ocorrendo não tanto por uma decisão política, mas muito mais porque o vírus está reduzindo, a contaminação está reduzindo, então estamos com um ambiente mais seguro e todos, por favor, saiam de casa e prestigiem os negócios locais, não o McDonald's, mas todos os negócios locais de São Leopoldo. Abraço a todos e boa noite. Nada contra o McDonald's exatamente, mas nada muito a favor também, né? Agradecendo essa bancada. Pode ter uma queda nas vendas, nós locais não podemos. Então, por favor, ajude nós locais. É isso aí. Sempre pelo negócio local. Agradecendo essa bancada maravilhosa dessa sexta-feira, aguardando a presença de vocês aqui na Vale TV na próxima terça, às 18 horas, no estúdio. Sobretudo o carinho da audiência do nosso telespectador. A gente fica por aqui desejando a todos um bom fim de semana, um bom 20 de setembro e até a próxima terça-feira, às 18 horas. Até lá.